O All Blue é a unificação dos mares ao se destruir a montanha reversa. Dragon tem a Kazekage no Mi ou alguma zoa mitológica dracônica capaz de controlar o clima. Mihawk é filho de Shaq e Rayleigh. Há muitos anos, incontáveis teorias populares inundam o fandom de One Piece. Algumas delas se confirmaram, como a antiquíssima teoria de Sanji ser um príncipe, com foreshadows desde o início da obra. Já outras, como a Nami herdando a Yuki no Mi da Monet, que teria encarnado em uma de suas tangerinas, já são águas passadas. Desse universo de teorias, talvez a mais difundida e popular de todas, recentemente teve uma atualização crucial. Barba Negra comeu a Zoan mitológica Ino no Mi modelo Cerberus. Mas essa teoria tomou uma porrada forte. Shamrock, ao mostrar o poder de sua espada Cerberus, parece enterrar de vez a ideia, uma vez que duas Akuma no Mi idênticas não podem existir simultaneamente. Então, se de fato for uma fruta e não os poderes de Musama concedendo habilidades demoníacas ali à espada, algo plausível, esse é o fim da teoria mais popular de One Piece. Mas será que é? Um pequeno, porém decisivo detalhe parece dar vida nova à teoria, tornando-a mais quente do que num calanzito. Bota o fogo na minha mão. Isso, bem mal feito mesmo, obrigado. Meu querido, essa loucura que você já viu na thumbnail e também no título desse vídeo, mas eu tenho certeza que é aquele tipo de conteúdo que você vai entrar pensando, mano, não é possível ir e sai pensando, mas será possível? Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você é aquele tripulante lendário que vai deixar aquele like bacana e se juntar também a essa grande tripulação ao se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Sem mais delongas, simbora! A introdução de Rox the Shebeck pegou a todos de surpresa, não apenas por ser um dos personagens-chave da trama, mas pela sua aparência que se assemelha muito a Marshall D. Teach, enquanto o seu outro lado a gente não pode esquecer, lembra muito o Bug. Essa parte não tem nada a ver com a teoria, mas vale sempre lembrar. Agora, apenas sua caracterização já seria suficiente para gerar assunto por muito tempo, tá? Mas meu amigo Eiichiro Oda, estranhamente, acrescentou uma informação muito importante aqui. O pai do futuro Yonkou Barba Negra. E essa menção, ao meu ver, é absolutamente bizarra. Primeiro porque, como a gente está vendo, o flashback do Loki, que na real foi tomado pelo Shebeck, né, tá contando toda a história dos Rox. Então, pelo que parece, eventualmente a gente chegaria no nascimento do Barba Negra, sem precisar tomar logo essa porrada de cara. Inclusive, seria muito mais interessante do que diz respeito a teorias, porque como ele é muito a cara do Barba Negra e um pouco do Bug, metade um ali, metade outro, certamente a galera ia ficar debatendo muito sobre quem é o filho dele até chegarmos na revelação bombástica, que na verdade já foi feita de maneira estranhamente precoce. Segundo ponto é que o Ushimaru não foi introduzido como o tio-avô do Zoro. O Queen, muito possivelmente o pai do Frank devido ao último Vivre Card, não foi introduzido como pai do Frank. O Dragon não foi introduzido como pai do Luffy, o Garp não foi introduzido como... Enfim, o Oda, ao não dar margem para a mente do leitor divagar sobre a relação entre Shebeck e Barba Negra, foge muito do seu estilo. Ele ama deixar pontas soltas, ele ama criar uma janela para especulação, mas por que ele revelou o Shebeck dessa maneira? Só a revelação da aparência do personagem já seria o suficiente para deixar o fandom impactado. Então, por que essa decisão? Rox é um homem obstinado, focado em atingir seu objetivo de ser o rei do mundo. Atualmente, em seu flashback, estamos há 42 anos atrás, ou seja, faltam apenas 2 anos para o nascimento de Marshall D. Teach. E o enredo, até o momento, não parece dar nenhuma pista que nos leve a crer que Shebeck está em vias de se tornar um pai nesse curto período de tempo. Fora a taradice dele ali na Shaq, né? Mas isso é uma paixão muito direcionada. A grande pergunta que fica é, veremos o nascimento do Barba Negra nos próximos capítulos? E caso isso não aconteça, não parece ter algo muito estranho nessa história toda? E se na verdade a suspeita introdução de Shebeck como pai do Barba Negra for um despiste, um misdirection de Eiichiro Oda? Pensa aqui comigo.
O autor deixa muito claro em One Piece que ser pai vai muito além de uma definição biológica. Belemer foi introduzida como a mãe da Nami no Giko. Uta, que Deus a tenha graças a Deus, foi introduzida como filha do Shanks. Kuma foi o verdadeiro pai da Bonnie. Yasue, o de Otoko e por aí vai. A lista é maior que o boné do Strawberry. Essa definição pode inclusive transcender barreiras raciais. Tom foi verdadeiro pai de Frank e Hiruruki, o do Chopper. Dito isso, e se o Barba Negra não for filho biológico do Shebeck, mas alguém que ele admirava como uma figura paterna? Pelo que sabemos até o momento, Shebeck morreu há 38 anos atrás no incidente de God Valley, quando Barba Negra tinha apenas 2 anos de idade, sendo novo demais para se lembrar fielmente de seu pai e também de suas ambições, novo demais para saber tudo o que ele sabe sobre Shebeck, novo demais para um humano. Esse vídeo propõe que até o momento estávamos todos seguindo uma pista errada para a verdadeira natureza de Barba Negra. Ele não é um humano que comeu a Akuma no Mi mitológica do Cerberus. Ele é, na verdade, um Cerberus. Não uma transformação temporária, não uma metáfora, eu estou falando dele ser, de fato, a manifestação dessa criatura mitológica. O cão das trevas, o guardião do inferno, o ser de 3 cabeças que nunca dorme. Mais precisamente, o Cerberus de Shebeck, que assim como na famosa história do cachorro Hachiko, estava a esperar o retorno de seu pai na ilha Hachinosu, que nunca voltou de God Valley. E eu sei o que você pode estar pensando agora, Lip. Você perdeu a linha, mano. Que você tá falando? Ideia descabida, mais absurdo que o 6-0 do Vasco no Santos? Entretanto, eu te garanto que esse vídeo tem grande potencial de te convencer que essa teoria não chega apenas a ser forte, como também encaixa assustadoramente bem com todos os mistérios envoltos nesse personagem. Todo mundo sabe que eu sou o cara do Barba Negra grávido do Shebeck. Mano, põe minha mão no fogo por essa teoria, tá? Então se eu mesmo, que sou tão convencido da minha teoria, fiquei meio balançada com essa aqui, apesar de parecer extremamente bizarra, eu tenho certeza que você pode se convencer. Vamos dar sequência pelo que todo mundo já reparou e que nessa teoria encaixa bem demais. A Jolly Roger do Barba Negra. O que tem de diferente nela, né? Simples, 3 caveiras. Toda a Jolly Roger é uma representação direta de seu capitão, Roger com bigodão, Bug com narigão, Luffy com chapelão, e vocês já estão ligados. A característica principal do Cerberus é exatamente a mesma dessa Jolly Roger. 3 cabeças, o que poderia justificar perfeitamente esse símbolo. Só que o que o Oda tá jogando na nossa cara desde sempre é que o Barba Negra não é apenas um, ele é, aparentemente, 3. Isso casa com o Luffy e o Zoro falando que não são ele, mas sim eles. A relação entre Teach e Cerberus fica ainda mais curiosa quando a gente pensa nas outras similaridades entre essas duas figuras. Essa agora é assustadora. O Teach, desde moleque, nunca dormiu. Um humano não dormir é biologicamente impossível. Então a ideia mais comum para isso é que as almas, consciências, enfim, o que representa cada caveira da Jolly Roger, as 3, fiquem alternando para, quando uma estiver dormindo, a outra estiver acordada. E isso não é exatamente a mitologia do Cerberus. O guardião de Hades é descrito como uma besta de 3 cabeças que nunca dorme, porque pelo menos uma delas sempre está acordada enquanto as outras descansam. Se uma descansa, a outra acorda. E isso é exatamente o que o Barba Negra faz. Ele nunca dorme porque dentro dele tem um revezamento, sempre tem uma consciência ativa. Outro detalhe que é muito curioso, está perdido nas traduções e é uma brincadeira que Eiichiro Oda adora fazer. Trocadilhos no japonês. O navio do Barba Negra se chama o Sabre de Shebeck, e no original em japonês, Saberu Obu Jibeku. E aí que dorme o segredo. A palavra Saberu soa quase idêntica à pronúncia japonesa para a palavra Cerberus em inglês. Ou seja, o Sabre de Shebeck, o Cerberus de Shebeck. Seria só coincidência? Em absolutamente nenhum outro momento da história, o Oda usou a palavra sabre para se dirigir a uma espada, e quando fez, a usa com o Barba Negra com uma pronúncia que remete
a Cerberus ao invés de uma palavra nativa da língua japonesa. Ainda na temática de detalhes perdidos em tradução, a nova recompensa do Teach também chama muita atenção. Goroa 6 em recompensas são clássicos, influenciando os valores de Roger, Barba Branca, Shanks e muitos outros. A última recompensa de Teach traz os números 3, 9, 9 e meia, que formam o termo Sankokoro, que significa 3 corações, 3 almas, mais uma coincidência, algo que certamente a gente também pode ligar ali ao Cerberus. Vale lembrar também que temos várias mentiras do Usopp se tornando realidade no decorrer da obra, e lá no início de One Piece temos uma menção direta ao Cerberus, que também é verbalmente referenciado em Thriller Bark, Enies Lobby, com o Baskerville e agora em Elbaf, com o famoso Shanks. E já que a gente está falando de Shamrock, a cicatriz de Shanks também é suspeita, exatamente no formato de um arranhão de patas de uma fera. Oda tentou disfarçar mostrando o Teach com uma arma de garras à la Wolverine, sendo que em nenhum momento do presente, vimos o Yonkou com tal arma. No anime, inclusive, ela tem ali 4 lâminas, enquanto a cicatriz do Shanks tem apenas 3 cortes. E olha só que curioso, quando o Eiichiro Oda revela pra gente que essa cicatriz foi feita pelo Barba Negra e o Shanks está apontando pra ela, é um quadro muito marcante. E ele simplesmente responderia isso com um quadrinho bosta ali, broxa do cara, com uma garrinha de Wolverine que ele nunca nem usou. Nem combina com o estilo do Teach, é muito esquisito, tem caroço nesse angu. Além disso, em suas batalhas difíceis, aquelas árvores que ele vai sendo levado ao extremo, a gente nunca viu um momento em que Teach as finaliza. Ace, Law, Magellan, Marco, o incidente de Rockport, o próprio Shanks. Todas sempre acabam em off-screen, como se o Teach tivesse algum poder secreto. Essa teoria aponta que é, no caso, o lado mais animal dele, o lado Cerberus. E aí tem aquele questionamento também, e por que foi necessário cobrir o Barba Branca para adquirir o seu poder, Será que ele faria isso para não revelar a sua verdadeira forma? E apesar de tudo que falamos até aqui relacionar fortemente Barba Negra à figura mitológica do Cerberus, eu acredito que a teoria da Akuma no Mi do Cerberus sempre falhou em explicar com exatidão os mistérios do personagem. Afinal, mesmo com uma Akuma no Mi, um usuário ainda é apenas uma pessoa, só um cara. Orochi se transformava em uma criatura de 8 cabeças e ainda assim era referenciado como uma pessoa. Além disso, Orochi não possuía o potencial de comer outras 8 Akuma no Mi, uma para cada cabeça, ao mesmo tempo que o Barba Negra também não poderia comer mais uma Akuma no Mi se ele já tivesse comido a do Cerberus. Não é só porque ele teve 3 cabeças, mas como seu corpo é estranho, sua constituição é diferente e pode ser a de um Cerberus que tem 3 corações, 3 cabeças e tudo mais, as coisas começam a ficar diferentes. Nessa teoria, o Barba Negra é um Cerberus. Ele é naturalmente uma criatura com 3 cabeças, 3 corações, 3 almas. Como diria Catarina Devon, Teach é especial assim como sua linhagem. O corpo estranho, mencionado por Marco, não se daria por uma suposta forma zoante fruta do demônio, mas pela própria natureza de Barba Negra. Esse detalhe traz um poder explicativo maior e também hipóteses interessantes, como por exemplo uma referência clássica da cultura japonesa, o Hachiko, o cão que esperou a volta de seu dono mesmo depois de sua morte. Isso conversa diretamente com essa teoria. Se Shebeck morreu em God Valley e nunca voltou, o cachorro ficou a esperar o seu retorno. Talvez não seja à toa que o próprio nome da ilha comece com Hachi. Hachi, Hachinosu, Hachiko, inclusive Hachi no Su também encaixa como um Goroace do número 83, fortemente ligado ao Barba Negra, uma vez que esse mesmo número também pode ser lido como Yami, e no caso Barba Negra tem a Yami Yami no Mi. Tanto é que seu aniversário é propositalmente em agosto, o mês 8, no dia 3, formando mais uma vez o número 83. Agora, tematicamente, a Yami Yami no Mi, fruta da escuridão, também combina perfeitamente com a figura mitológica do guardião do submundo, Tudo vai se encaixando de uma maneira muito interessante. Uma pergunta muito válida que você provavelmente pode fazer agora é a seguinte: beleza, não, legal, coisa interessante, tô realmente ali já meio titubeado, mas cara,
Se o Barba Negra não for filho biológico do Shebeck, como se explica a aparência tão semelhante dos dois? E se ele é de fato um Cerberus, como se explica a aparência dele como um humano? Excelentes questionamentos, inclusive, e para ambas as perguntas surge a mesma resposta plausível. Em algumas histórias, assim como a Raposa de Nove Caudas, Tanukis e outros seres mitológicos, Cerberus são retratados como shapeshifters, criaturas que naturalmente possuem o poder de se transformar. A própria fruta da Catarina Devon traz a ideia da existência de criaturas com o poder de se transformar no universo de One Piece. Além disso, Onimaru, companheiro fiel de Ushimaru, também traz a ideia de transformação. Caso Cerberus também tenha esse poder, e sendo absurdamente evidente em One Piece que Rox foi a figura que inspirou Barba Negra, o seu maior ídolo, praticamente o seu ideal, tudo se encaixa, né? O que seria mais natural do que se transformar em alguém parecido com quem ele vê como uma figura paterna, como um espelho, como um ideal? Isso poderia justificar a sua aparência. No fim das contas, tudo que a gente levantou aqui aponta para a mesma direção. Barba Negra não é um humano que comeu uma zoa mitológica. Ele é o próprio Cerberus, que é uma criatura que existe desde o princípio de One Piece. A gente teve menção dele na Vila Syrup, Thriller Bark, Enies Lobby, Elbaf, por aí vai. A bandeira com 3 cabeças, o corpo que exatamente como um Cerberus nunca dorme, a sua estrutura estranha, a linhagem especial, as cicatrizes em Shanks que parecem mais garras do que lâminas, o seu navio cujo nome em japonês soa como Cerberus, a espera em Hachinosu que ecoa a história de Hachiko. O número 83, que insiste em persegui-lo, a afinidade direta com a Yami Yami no Mi, a recompensa San Kokoro indicando 3 corações, o fato de ter uma influência tão grande de Shebeck, apesar de ter apenas 2 anos quando ele morreu, não haver até um momento indícios de que Shebeck terá um filho biológico em 2 anos no seu flashback. Cara, todos esses detalhes juntos formam um quebra-cabeça muito doido que parece gritar: Marshall the Teach não é um homem comum. Ele é um cão guardião do inferno. Guardião do inferno aqui metaforicamente, tá? Aquele que nunca dorme, o herdeiro espiritual de Rox the Shebeck. É inegável como tem excelentes pontos aqui, né? E se mesmo com todos esses indícios, você acha que essa teoria não merece nem sequer, mano, ser considerada, descarta. Eu falei, pô, cara, se liga no desafio. Acha uma teoria que consegue explicar simultaneamente e sem precisar de outras como suporte tudo que essa teoria consegue encaixar. Rox the Shebeck, pai de Pet, confirmado. Cadelinha de Shebeck grávido do próprio pai. A minha escolha é óbvia, meus caras. A minha escolha é óbvia. Agora, eu acho essa teoria muito bem fundamentada, forte demais. Ela tem uma capacidade bizarra de responder todos os mistérios do Barba Negra, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, eu acho a teoria muito bem montada, muito interessante, mas eu não gosto da ideia. Eu não gosto, eu acharia paia, eu acharia, cara, não. Eu acharia chapéus de paia se o Teach fosse um Cerberus. Eu sinto que tira a humanidade do personagem, eu acho que ele perderia muito na percepção do público geral se ele não fosse um humano, né? É curioso, tem pontos aqui muito interessantes. A teoria é boa, mas a ideia, não gosto, cara. Não gosto, não consigo pensar no Teach como um cachorro naturalmente, ou enfim, alguém com uma alma ali, cerbérica, enfim. Já falei aqui várias vezes, eu sou aquele tipo de cara que traz uma teoria que eu falo, essa aqui é minha favorita, essa aqui do Barba Negra grávido do Shebeck é a minha favorita, só que eu não vou desconsiderar outras que também são muito bem fundamentadas. Então tá mais uma aí pra vocês, se você gostou deixe nos comentários. Agora eu vou perguntar, Barba Negra grávido do Shebeck ou Barba Negra cadelinha do Shebeck? Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso, ó. Vamos começar a se montar aqui um cenário. Vamos começar a se montar, vai se montar sozinho, né? Vou começar a montar aqui um cenário e tal, diferente. Então as coisas estão encaminhando ainda para se estabelecer melhor. Tamo junto, espero que a qualidade do vídeo esteja como vocês estão acostumados, daquele jeitinho que vocês gostam. E é isso, beleza? A gente se vê no próximo. Tamo junto, galera. Valeu!